Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da nossa série Transforme Ações. Hoje teremos o nosso convidado João Godoy falando sobre a importância de personagens na quebra de padrões e estereótipos dos quais a gente está habituado a encarar na nossa rotina. Boa noite, João Godoy, meu querido. Aê, boa noite, finalmente, né? A Pois gente não se é. encontra pessoalmente, mas se encontra por aqui. Aliás, isso tem se tornado algo bem frequente. Agora, com esse lance das lives, eu estou reencontrando pessoas que eu não via há um bom tempo. E que bom, né? Que pelo menos essa quarentena está servindo para a gente se reaproximar de pessoas queridas, né? É verdade. A gente agora, eu brinco que antes a gente tinha aquela desculpa de dizer, né? Ah, quando tiver um tempinho eu passo lá na sua casa, a gente conversa, né? Agora a gente ia falar, quando passar essa quarentena aí, a gente se visita e tal. Ou então a pessoa fala, eu dou uma passadinha na sua live lá pra gente se falar. Bom, João, como é de costume nas lives, eu sempre pergunto para o meu convidado, para a gente começar a nossa discussão, como está sendo a quarentena para você? O que mudou na sua rotina? Então, conta pra gente como tá esse processo aí, né? Que está sendo meio tenso para alguns, mais positivo para outros. Como que está sendo para você especificamente? Olha, eu estava num período, na verdade tudo veio uma avalanche de coisas. A minha irmã tá assistindo aqui, ela viveu a mesma coisa que eu. No final de 2019, a gente teve um momento muito tenso na família. A gente perdeu 2 tios na mesma semana por câncer e foi uma tragédia, assim, uma coisa muito triste. E quando a gente estava começando a se recuperar disso, eu estava também num momento de mudar para esse apartamento, onde eu estou agora. E aí a nossa mãe faleceu no final de dezembro. Então, você sabe disso, né? Você acompanhou? Sim. E foi aquele caos, assim. Eu me mudei para cá, para esse apartamento, estava de licença médica do trabalho, pronto para voltar, mas ainda nesse luto, nessa coisa da perda da mãe, tinha acabado de ficar solteiro. E aí, quando eu voltei a trabalhar, pá, pandemia, né? Então o mundo não deu muita trégua. É, Mas eu vou dizer para você que eu estou tirando de letra, assim, já perto do que aconteceu em 2019, cara, assim, sei que é uma pandemia, tem toda a coisa séria, né? Obviamente a gente nunca viveu isso. É um momento muito estranho que as pessoas não podem se abraçar, não podem apertar a mão, é um negócio muito louco, assim. Mas eu vou dizer para você que eu estou tirando de letra, assim. Eu dei graças a Deus, eu quase aluguei um apartamento muito pequeno por questão de economia. E aí eu fiquei pensando, cara, que bom que eu vim para um apartamento grande, porque eu ia estar louco Sim. agora, né? E eu não tô sozinho mais nessa quarentena, daqui a pouco ele volta aqui, que eu adotei um cachorro hoje, né? E Olha ele tá só. grudado aqui, ele tá vindo toda hora aqui, em algum momento ele vai pular na live, então vocês vão conhecer o Farofa. Eu Ah, falei, então agora eu tenho... eu virei para a Luna e falei, Luna, eu acho que você devia acompanhar a live hoje por dois motivos. Um, porque a gente vai falar sobre personagens, e eu acho que você vai gostar. E outra, porque vai ter um convidado especial que com certeza você vai adorar. E aí ela já tá aí, ó, tá de olho, mandando coraçãozinho. Você vai gostar dele, porque ele é um cachorro muito sorridente, assim, ele tem... E eu não sei qual é o histórico dele, né? Mas ele foi abandonado, ele foi encontrado numa avenida, muito, muito carente. E, cara, desde que ele chegou aqui, ele tá grudado comigo, assim, eu não... Eu ia fazer call no trabalho, né? Vídeo chamado, ele entrava na frente da câmera, então, em algum momento tá vindo. A besta fera tá vindo aqui, ó. Ah lá. Ai, que Né? bonitinho. Aí, E como é o ele é nome muito dele, João? violento. Farofa. Farofa, olha só. É que aqui só tem comida, né? Eu tinha 3 porquinhos ainda, o paçoca, o feijão e o caramelo. O paçoca faleceu na semana passada,
Então, agora tem o feijão, o caramelo e o farofa. Aqui. Tá. Só alimentícios. Legal. Ah lá, já João, tá passando então lá. vamos tentar já entrar no nosso assunto. Você falou que você está conseguindo lidar com as questões do trabalho de casa mesmo. Obviamente que a gente já conversou, você falou, cara, eu tô numa loucura de call o dia inteiro, saio de uma, entro em outra e tal. O que exatamente você faz, João? Conta para nossa audiência aí. Tá. Atualmente, eu faço parte do time de branding da Play Kids, que é muito conhecido como um aplicativo que tem desenhos animados, jogos, livros, audiobooks agora também, para crianças. E a gente é meio louco isso, assim, porque a gente é uma plataforma educacional que atinge a criança, eu não gosto da palavra atinge, né? Tá! Mas a gente alcança as crianças com conteúdo educativo e que estimula ela a crescer em todos os aspectos, morais, éticos, críticos, desenvolver um pensamento crítico, apesar de ser um aplicativo para celular, né, para Smart TV e tal, a gente tem um trabalho muito legal de incentivar a criança de desligar as telas em determinado momento. O nosso trabalho também é muito forte em capacitar os pais para mediarem as atividades junto com os filhos. Então, o pai e a mãe que chegam do trabalho super cansados e aí fala, o que eu vou fazer com meu filho, né? Porque é uma preocupação dos tempos modernos. Então, a Sim. Flequip está aqui para trazer capacitação para que esses pais tenham material para lidar com seus filhos. E aí eu falo que é um momento curioso, porque nesse momento tem muitos e muitos pais com os seus filhos em casa o tempo inteiro. E Pois como é que é. você diz para a criança, estou trabalhando, eu não consegui fazer isso com o cachorro hoje, tipo, estou trabalhando, fica ali. Imagina com o filho, né? Você não consegue Sim. falar, olha, fica quieto agora, ou peraí, né? E aí fica aquela cobrança, aquela culpa, e o nosso trabalho ele está sendo muito relevante nesse sentido. Assim, tem muitos pais que, que têm agradecido o trabalho que a gente faz na Play Kids, né, na empresa Play Kids, para suprir essa carência mesmo, né? De tipo, o que eu vou fazer com meu filho? Como é que eu vou educar meu filho? Tem muita criança que eu não espero, né? Que a maioria delas não esteja ainda à escola, porque não é para ir mesmo, Sim. né? E só a educação ali por call com o professor e tal, às vezes não basta. Então, a gente preenche uma parcela muito legal. É importante falar que, além do aplicativo Play Kids, a gente tem também a Leiturinha, que é um clube de livros super conhecido, o maior clube de livro infantil do Brasil. A gente movimenta muito o mercado literário infantil, né? Só para você ter uma ideia, assim, uma tiragem mínima de um livro para Leiturinha é na base de 6, 7 mil exemplares. Então, a gente movimenta Caramba. muito mesmo Que o mercado legal. literário. E nesses tempos agora, em que as pessoas estão em casa, a gente não parou. A Nath, o Guilherme, que estão aí, ó, que trabalham comigo, e podem confirmar isso. Assim, a leiturinha não parou, as pessoas estão em casa, vão continuar recebendo seus livros, vão continuar recebendo suas atividades, não é verdade? E então o nosso trabalho tem sido muito, não é verdade mesmo? Tem sido muito importante agora. E, cara, a gente está trabalhando muito, mas muito. E eu vou dizer para você que, como eu falei, essa coisa de call o tempo inteiro, reunião o tempo inteiro, projetos que surgem, porque o coronavírus está mudando o mundo, então a gente tem projetos relâmpago assim o tempo todo, mas a gente, não vou dizer que a gente nunca teve tanto prazer em trabalhar, porque sempre foi muito prazeroso trabalhar lá, mas de fato assim, a gente ganhou um sentido de um propósito, sabe? Uma coisa, a gente não sabe como que o mundo vai ser depois dessa pandemia, mas a Sim. gente está preparando do melhor jeito para fazer a diferença nele. Eu falo isso de boca cheia, assim, porque a gente acabou de ter agora, acabou mesmo, assim, acabou faz 10 minutos, uma contação de histórias de funcionárias da leiturinha, que são pedagogas, e elas estão fazendo um trabalho toda semana, fazer uma live contando histórias para os outros funcionários que estão com crianças em casa. Puta, que legal. É muito legal, assim, e são pessoas que estão tirando o seu tempo para treinar uma história, para assim, aprender uma música, porque
o pessoal é criativo, usa violão e tal. Então, o que a gente está levando para o público, a gente pratica muito dentro de casa. É muito legal isso. Tem Muito sido bom. realmente bacana. E aí a empresa tem sido muito legal. Assim, quando a gente estava com o começo dessa pandemia, a gente já foi orientado a ficar em casa, muito antes de ter esse boom, fica em casa. A Móvel, né, que é o grupo Móvel, que tem várias empresas embaixo, então tem iFood, tem várias empresas, orientou a gente a trabalhar de casa e a gente tem um suporte legal. Assim, tipo, se você não tem uma internet boa e precisa de um auxílio, a empresa está dando auxílio. A empresa hoje começou a mandar cadeiras para as casas dos funcionários, Olha só. para a gente ter. É muito legal isso, assim, Um porque local não precisa. confortável, já que você vai passar o dia inteiro sentado nela, né? Então, e aí, por exemplo, a gente não está ganhando chocolate por causa da Páscoa agora, porque a gente não está indo para o escritório. Então, eles depositaram para a gente, isso é muito bastidor da empresa, mas é legal falar. Depositaram um valor no nosso iFood para que a gente não fique sem um presente, alguma coisa. Então, esses são mimos, né? Tirando a cadeira do escritório, que é super importante, as outras coisas são mimos. Mas tem um lado legal também, que a gente está tendo um auxílio psicológico muito forte para manter a saúde mental. Então a gente é cobrado todo dia de parar para o almoço. O Renan mandou aí, móvel e sendo móvel. A móvel é assim mesmo, assim, é uma empresa que cuida da gente, cara, num grau, assim, é muito difícil a gente não ser marqueteiro da própria empresa, porque ela acredita. Eu sou testemunha disso, assim, eu tive, no ano passado, eu tive esses períodos muito difíceis, né? Perda de 2 filhos na mesma semana, perda da mãe, várias outras coisas, e eu tive um problema psicológico muito grande de burnout, depressão, e a empresa tomou todas as medidas possíveis. Eu não gastei R$ 1 para poder cuidar de mim. A Sim. empresa me permitiu ficar um tempo em casa para cuidar da minha saúde. Cara, mandaram um Uber buscar minha irmã lá em Caçapava, no interior, para poder ficar Caramba. comigo. A Dani, que está assistindo a gente aqui. Então, assim, cara, eu tive todas as experiências positivas possíveis que você pode ter. Então, eu tiro o chapéu. Acho que a gente tem. É muito difícil a gente não trabalhar com propósito, porque a gente é estimulado todo dia. Claro que, como é uma empresa, sempre vai ter uma ou outra pessoa com quem você não está bem, alguma rixa, alguma reunião, você sai meio puto, né? Porque é todo mundo humano, não tem Sim. como ser perfeito. Né? Então, não vou pintar uma perfeição. Mas o trabalho de RH assim, não tem outra palavra, é foda. É um trabalho muito legal Afinal de. você está lidando com pessoas, né? As empresas elas têm que começar a entender isso, que você não está com um monte de robô ali trabalhando para você. São pessoas que têm necessidades, têm sentimentos, têm coisas que acontecem e que você tem que ser flexível para entender o lado delas, né? Exato, e é uma empresa de tecnologia, né? E quando você para para pensar que uma empresa de tecnologia não está lidando com a gente como se a gente fosse robô, é um Sim. negócio muito legal. Assim. Cara, a gente tem reuniões com a empresa inteira em determinados períodos, né? Onde são passadas informações, obviamente, confidenciais, de números da empresa, etc. e tal, mas a mensagem sempre também é muito humana. Tem um momento para falar de números, mas tem um momento em que o Fabrício, que é o nosso CEO ali, né, o criador de tudo, ele sempre fala muito de coração aberto. E no último papo que a gente teve com ele, foi muito legal, porque estava todo mundo muito assustado, né? O mundo está mudando e esse medo de desemprego, de essa crise e tal. E ele falou numa sinceridade com a gente, assim, sobre a percepção que ele tem também de que o mundo está mudando a todo momento, né? Mas eu achei muito legal essa honestidade dele de dizer, olha, tá mudando mesmo, a coisa tá estranha, a gente não sabe o que vai acontecer, tá morrendo muita gente, isso é super preocupante, né? Não, graças a Deus, assim, eu não ouvi da liderança da empresa essa coisa de, tá morrendo só idoso, ou tá, não, é tipo, uma pessoa que morrer, a gente não pode deixar isso acontecer, fique em casa, cuide primeiro da sua saúde, cuide da sua família,
e o resto a gente vai descobrindo depois. Então, eu acho muito legal, acho super inteligente, né? Então, nesse momento, por isso que eu estou falando para você, assim, essa quarentena poderia ser muito pior. Eu tenho amigos que estão passando por momentos, assim, que, ele, cara, é aquela sensação de vender o almoço para pagar a janta, sabe? Sim. E não sabe o que vai acontecer. Eu tenho amigos que estão indo para o escritório todos os dias. Então, assim, eu não tive essa preocupação. A gente não está tendo corte de salários, ou não está tendo. E a gente não tem uma cobrança acima do que já era. Porque a Móvel é uma empresa que cobra muito, assim. Obviamente se esperam altos resultados, né? Sim. Mas nesse momento a gente não está sendo cobrado acima do normal. É a nossa cobrança, assim, que é alta pra caramba, porque o nível é alto, né? Tem colegas assistindo aqui que podem confirmar isso, mas a gente não está com uma pressão, assim, de tipo... Na verdade, a mensagem é até assim, se vocês venderem menos agora, esse é o esperado, sabe? Sim. Tipo, porque é um momento difícil. É, porque as Então, pessoas estamos também não estão escondendo. comprando, né? Tá todo mundo nesse clima de não saber exatamente quando que as coisas vão normalizar e tal, então tá todo mundo segurando a mão mesmo. Então, se as empresas não começarem a ter essa consciência, vai entrar em desespero mesmo, né? Exato. E, por exemplo, o viés do trabalho da Play Kids nesse momento mudou muito. Porque, não que mudou, mas eu acho que intensificou uma coisa que a gente já tinha, que era de prestar um papel para a comunidade. Então tem muito conteúdo que está sendo produzido para ser distribuído, gratuito. Qualquer escola, qualquer mesmo escola pública e tal, que entre em contato com a Play Kids e precise de suporte, a gente está cedendo material, está cedendo acesso, a gente está produzindo e-book, material para ser impresso. Então, o nosso trabalho, eu diria que, por exemplo, 70% do meu trabalho nessa semana foi para prestar é, serviços para a comunidade gratuitos. Que legal. Então, a gente não está vendendo livro, vendendo app, não. A gente está fazendo um trabalho enorme aí de... Eu acho que é de devolver aquilo que a gente sempre teve, sabe? Então, Sim. assim, se a gente pode se dar o luxo, porque é um luxo isso, você poder presentear as pessoas com conteúdo gratuito, vamos fazer, sabe? Então a gente está sendo muito incentivado a fazer isso. Se você entrar no nosso blog, a gente está reunindo em um post só coisas úteis para o coronavírus. Não para o coronavírus, né? Para esse momento de coronavírus. Sim. Então tem atividade para as crianças, tem e-book, tem desenho animado, tem, tipo, cara, são centenas de coisas e conteúdo para os pais também. Então, Que tipo, dica de ótimo. home office, dica de alongamento. Tem um monte de conteúdo legal, assim. A gente está produzindo mais, tem coisas bem boas. Que bacana. Bacana. É, além desse trabalho que você desempenha lá, você também é roteirista, né? Isso. Durante um tempo, eu atuei até como motorista dentro da Play Kids mesmo, porque antes de estar no time de branding, eu estava em conteúdo original, que é o time que produz as animações originais da Play Kids, né? E eu estava fazendo a direção e o roteiro desse conteúdo. Mas Fiz Play Kids, eventualmente ainda faço alguma coisa ali, mas né, como o foco mudou agora, eu sou emprestado às vezes para fazer isso. Mas Legal. eu tenho. Peraí que meu fone. Ainda bem que, Não, ó. ficou bom o som agora, viu? Ó, Agora ficou melhor do que estava antes. então ótimo. Então, porque eu trouxe um fone de reserva com fio aqui, porque eu não Ah, sabia a não, bateria tranquilo. daquele. Mas beleza. Eu tenho um estúdio chamado Clock Moon, junto com o meu sócio, que é o Fernando. A gente está caminhando a passos muito pequenos, principalmente agora com essa Ancine, a situação da Ancine super louca. A gente não sabe o que vai acontecer também. Além da pandemia, tem problema da política brasileira que está difícil para quem é de Sim, audiovisual, né? pois é. A mamata acabou, a gente não sabe o que fazer, né? Então, Quem é da cultura, né? Vamos combinar que não é o cultura, forte é desse tudo. governo incentivar a É. cultura, né? Acabou a mamata, né? A gente vivia aí ganhando milhões de dólares, a gente parou de ganhar, não sei, fui sacar esses dias no meu cartão Bolsa Artista e não tinha mais dinheiro. E assim, já era muito burocrático, e a gente agora tá emperrado mesmo. E nesses tempos agora,
tá pior ainda, né? Mas ainda assim a gente conseguiu produzir uma série que tá em várias emissoras, ó, tá em várias plataformas. Então tá na Play Kids. A gente foi uma coisa estranha porque a gente vendeu para Play Kids. Eu tive que fazer um pitching na própria empresa onde eu trabalho, né? Não coloquei automaticamente. A gente teve que passar pelo time de licenciamento e tal. Ele tá também na NetNow, tá no Prime Video, tá no YouTube Kids também. Então tá em várias plataformas aí. E agora a gente está trabalhando num novo projeto. A gente está na base de construir os roteiros, chamado Irmã Robô, que é uma série pré-escolar também, que tá ganhando um charme muito legal no momento certo, eu vou falar. Mas a gente tem alguns outros projetos que estão ainda engavetados, mas que a gente pretende tirar agora. Mas eu presto serviço também para outros estúdios. Então tem, por exemplo, o Cafundó, que é um estúdio de Florianópolis. Eu faço parte da equipe criativa de 2 séries deles, chamadas Ovelina e Ana Bolinha, também pré-escolares. O pré-escolar virou minha praia, assim, né? Acho que a Play Kids acabou puxando isso, né? Mas eu acabei me apaixonando por esse tipo de conteúdo e vendo que tem muita coisa boa, assim, tem muito conteúdo pré-escolar legal. E esses que eu estou trabalhando são incríveis. Eu estou fazendo também Trabalhei fazendo roteiro para o Estúdio Alopra, de Porto Alegre, fazendo a série Opaqueque, que é um tatu e um... Eita, esqueci o outro bicho, gente. Enfim, nossa, esqueci completamente. Mas enfim, são 2 bichinhos ali, Opaqueque, se você jogar no Google você vai achar. Olha que mancada. Coronavírus, é isso. E eu fiz 23 episódios para eles, os roteiros, e atualmente eu estou fazendo todos os roteiros da série Animáximos, que é de um estúdio de Salvador, a Clube Toon, e é muito legal, porque é uma equipe de bichos. Então tem onça pintada, tem lobo, são vários bichos que vivem em reservas naturais. E aí, quando acontece alguma coisa, uma queimada, uma poluição ali na água, alguma coisa um bicho que precisa de resgate, eles se reúnem no QG e viram super-heróis, que são os Animáximos. É bem legal, é uma série super educacional. Então a gente fala de vazamento de óleo e tal, mas eles me permitiram colocar muita aventura, muita comédia. Então tenho um puto orgulho de estar fazendo essa série. Os primeiros 4 episódios eu não fiz. Do 5º em diante foi eu que escrevi. E ainda não entrou no ar o 5º episódio, mas eu já assisti. Tá super legal, assim. E aí tem outras coisas acontecendo, assim. Na semana passada eu dei uma aula. Que coisa doida isso, eu nunca pensei em fazer isso. Mas eu dei uma aula para os alunos da Universidade de Santa Catarina, do curso de animação. E é legal, eu não sou animador, né? Então eu me sinto muito honrado em fazer isso, mas eu dei uma aula para eles sobre roteiro e construção de personagem. E foi incrível, assim. E aí despertou um lado meu que talvez eu queira dar aula daqui para frente, sabe? Acho que legal. Tem uma vontadezinha aí pintando, que é bem legal. Muito bom. Agora aproveitando para a gente entrar na questão do tema da live, você como sendo um produtor de conteúdo que direciona ainda mais para um público que está se formando e tudo mais, que são as crianças menores, qual que é a importância que você vê da construção de um personagem como fator determinante para quebrar muitos padrões que às vezes a gente vê que são impostos desde criança, né? Principalmente para nós homens, como questões de machismo, homofobia, o fato de não poder ter sentimentos, de não poder chorar, não poder expressar o que sente. Como que você vê, você sendo um roteirista, a importância de conseguir transmitir isso pelo que você escreve para tentar formar crianças que tenham menos esses padrões que a gente teve, né, na nossa infância. Sim. E as gerações anteriores ainda mais. Então, como que é para você ter esse papel tão importante nesse processo? Eu acho que a gente está num momento muito bom mesmo. As oportunidades estão crescendo, né? O Farofa está aqui para confirmar.
E eu tive uma infância que foi engraçada nesse sentido. Porque, por exemplo, lá em casa, eu nunca presenciei machismo, nunca. E eu tive uma criação muito religiosa. Minha mãe era muito religiosa, né? Então a gente era cobrado, obviamente, de frequentar a igreja. O sonho da minha mãe era que eu fosse padre e tal. Mas assim, eu nunca vivi um caos de ter que me provar, ou ter que. Nunca teve essa coisa do seja homem, sabe? Se prove, seja atleta, seja. Meu pai e minha mãe sempre se trataram muito bem. E meu pai é um baiano arretado, assim, e ele sempre dividiu com minha mãe, ele cozinhava junto com a minha mãe e tal, sempre teve essa abertura, mas o mundo era bem diferente, assim, acho que não existia um debate sobre isso. Então, assim, apesar dessa desconstrução em casa, eu cresci achando que eu não deveria fazer trabalho de casa, sabe? Limpar a casa, lavar a louça, então sempre foi a Dani fazendo isso e tal. E sempre foi uma coisa muito natural na minha cabeça. Que é uma merda, né? Porque você não pode. Sim. Hoje que eu tô morando sozinho aqui e tal, eu vejo que eu tenho que fazer, né? Não tem como, né? E a sociedade meio que conduz a gente mesmo para pensar assim e tá tudo bem, né? Então, eu acho. E assim, a minha irmã, ela sempre foi uma mulher muito batalhadora, trabalhadora, trabalha desde os 14 anos, eu acho. E sempre muito dona do próprio nariz, assim, sabe? Muito decidindo os rumos da vida dela, que não foi nada fácil também, teve muita coisa acontecendo na vida dela, mas eu sempre tive exemplo de mulheres muito fortes e exemplo de pais, né, de homens muito fortes também. Meu pai sempre foi um homem muito forte, então eu tive bons exemplos. Mas a mídia, a cultura, sempre me ensinou que a She-Ra, por exemplo, né, pegando os heróis da infância, andava com as princesas ali, e o par romântico dela era um cara de bigode com um puta coração no peito, então era um desenho de menina. E o He-Man era um cara que não tinha sentimento, ele ria, né, tipo aquele que o He-Man faz, mas ele não... O Príncipe Adam era um moleque mais sentimental, mas quando... Eu acho até engraçado essa transição, porque o Príncipe Adam, ele era mais sentimental, né? Usava rosa, e aí de repente ele ficava morenão, né? E tal. Bombado, E usando o negócio de pelinho, é sunga de uma pelinho. pelo super. Tô tocando o telefone, vou deixar tocar, que eu acho que eu deve ter chegado a coleira dele, depois eu pego. E aí tem a. Era sempre uma figura muito estranha, assim. Né? A She-Ra montava num cavalo que tinha uma asa colorida, super arco-íris e tal, né? E o He-Man montava num gato que virava. Eu tô falando de He-Man, o Bruno Veng entrou, ele é fã do He-Man, tem até tatuagem e tal, olha só. Olha só. Então, assim, por exemplo, nos Thundercats, a gente tinha todos os homens guerreiros e tinha uma mulher para cumprir a cota, que era a Chitara, que estava ali, né? Nunca foi uma personagem muito forte e tal. E eu acho muito estranho isso. Assim, a Tila, na série do He-Man, ela não era uma personagem muito importante, era um negócio muito louco. E o que me chama a atenção é que eu lembro uma vez que eu estava numa loja com os meus pais para comprar brinquedo pro Natal. E aí eu já tinha a Tila, né? E tinha a Maligna. E aí eu falei pra minha mãe, pro meu pai, eu falei, eu quero a She-Ra. Aí meu pai falou pra mim, né? Tipo, e meu pai não falou de forma grosseira, mas ele falou, não, isso aqui é pra menina. Não é pra menino a She-Ra. Porque ela tinha cabelo. A boneca da She-Ra, ela tinha o cabelinho, né? Aham. A Tila, o cabelo era de plástico e tal. Então, assim, bonecas que têm cabelo, que parecem com a Barbie, são pra menina. Né, Entendi. cabelo de plástico é pra menina. É um negócio muito louco, porque assim, pensando na coisa da homossexualidade, por exemplo, eu brincava com um boneco do He-Man que tinha um puta peitoral, né? E um negócio de couro que ele usava ali e tal. É muito mais fetichista, né? Cara, tinha um boneco do Rambo, que era um cara sem camisa, com peitinho, ele tinha até mamilo e uma faixa amarrada e tal. Quer dizer, assim, eu não tive isso, né? Mas assim, eu brinco que, quando que foi que você descobriu que você era gay? Eu falo, cara, foi com o He-Man, né? Tipo,
morenão de cabelo Chanel ali, que né, eu tenho a força e tal. Mas eu acho muito louco isso, assim, como isso contribuiu para que eu colocasse na minha cabeça que não era certo mesmo meninos brincarem com bonecas. Mas a Tila era uma boneca. Olha que coisa doida, né? Você acaba crescendo achando que certas coisas são muito normais. E eu acho que hoje, principalmente, eu peguei a She-Ra porque tem uma releitura da She-Ra, né, na Netflix. E a artista que cuida da She-Ra, que é a Noelle Stevenson, ela é lésbica. Ela tem um trabalho muito legal de criação e composição de personagem. Os trabalhos dela tem, por exemplo, Nimona, que é uma HQ incrível, incrível. Recomendo para todo mundo porque ela é divertida, ela é leve, ela é emocional. Eu terminei chorando, Nimona, e ela é super engraçada. Ela tem também uma série chamada Lumberjanes, que ela faz com outras artistas, que são só artistas mulheres, trabalhando numa série que só tem mulheres, as personagens, né, que são um grupo de escoteiras e tal, e é sensacional mesmo. Então, quando ela pegou a She-Ra, ela fez uma mudança simples, inicial, que era duas mudanças. Primeiro o título, né? Que antes era She-Ra, a Princesa do Poder, e agora é She-Ra e as Princesas do Poder. Então ela dividiu ali, teve uma questão de sororidade muito forte e de levantar as outras personagens. Sim. E a outra mudança que chocou todos os fãs, né? Mais os rei nerds da vida aí, Chiitas. que é, né, chiitas, que é a questão corporal. Então, antes você tinha a She-Ra, que era uma personagem que ela tinha 16 anos naquela época, mas ela não parecia ter 16 anos. A She-Ra tinha um corpão de mulherão, né? Tipo, dançarina do Tchan. Assim, né? Poucas roupas. Né? Tipo, com a sainha super curta. Então, como é que a She-Ra, sei lá, ela levanta a perna pra montar... Fora que ela levantava a perna assim, né? Tipo, pra montar no cavalo, com aquela calcinha e o... Era muito sensual e não precisava ser. E ela tinha 16 anos, a personagem. E todas as princesas tinham o mesmo corpo dela, que era o corpo da Barbie. E aí você pega a She-Ra de agora, ela tem o corpo de uma adolescente de 16 anos. E quando a Dora se transforma em She-Ra, ela fica mais robusta, que é o que tem que ser. Né? E ela usa um short que é para facilitar a vida dela para lutar. E as outras princesas tem baixinha, tem gordinha, tem umas mais magras, tem morena, tem oriental, tem várias etnias, tem vários... E cada uma tem uma cabeça, um jeito de pensar, tem cortes de cabelo diferentes. Cara, nem isso tinha na época, era aquele corte comprido, né, e tal. E aí ela foi muito criticada por isso. Quando a série estreou, ela foi mais criticada ainda, porque é uma série gay. E é engraçado porque, assim, nenhum dos personagens adolescentes se envolve. Não tem personagem adolescente tendo laços românticos. Mesmo assim, a série é acusada disso. Tem um casal, inclusive de lésbicas, mas são adultas, e tem um casal de gays que são os pais do arqueiro, né? Que virou negro nessa série. E aí também, né? Porque diversidade, a Lacrolândia e tal. Cara, a série tá mais parecida com o mundo real agora. Mas as pessoas ficam nessa de a She-Ra agora é lésbica e tal. Falando, não, mas ela não se envolve com ninguém na série. Isso não acontece. Então, mas as crianças estão sendo expostas a isso. Ué, mas as séries antigas, eles tinham par romântico. Sim. Sei lá, o He-Man tinha uma coisa com a Tila. Era problemático? Não, não era. Então o problema não é ter uma coisa romântica. O problema é ter uma coisa homoafetiva. É com quem? Sim. Então eu acho que as pessoas ficam procurando sarna para se coçar hoje, mas ao mesmo tempo, as crianças que recebem esse conteúdo, e aí puxando também Steven Universe, que fala um pouco também de... Sensacional também. Sensacional. E fala de diferentes espectros de personalidades, sexualidades. E lembrando que quando a gente fala de sexualidade, a gente não fala de sexo, né? Sexualidade é o autoconhecimento, é a pessoa se empoderar de si mesma, né? Ela não tá... o termo empoderamento às vezes soa meio, né? Tipo, empoderado significa que ele é um nojo e manda em todo mundo. Não, empoderado é uma pessoa que se conhece e empoderou-se de si mesma. Que é a melhor coisa, que todo mundo deveria viver isso. Evitaria muitos problemas que a gente tem nos relacionamentos, né? Evitaria muitos problemas, muitos, assim, 90% dos problemas, né? Tipo,
E aí tem outras séries também que trabalham isso muito bem. Eu tava com uma ponta da língua agora aqui. Eu vou lembrando Só, enquanto a gente fala. só te interrompendo, e agora me veio uma coisa à cabeça, que a gente está vendo que as animações atuais elas estão com essa preocupação, né? De mostrar que existe um universo de diversidade, que a mulher ela tem um papel muito mais determinante agora, de poder mesmo, né? E aí a gente entra numa questão que para mim foi um puta retrocesso, que foi o remake dos Cavaleiros do Zodíaco da Netflix. Porque, pela questão do Shun. Porque o Shun, ele assim como o Kurama de Yu Yu Hakusho, eu tô falando desses dois especificamente porque eu e a Luna revisitamos eles há pouco tempo e assistimos a série completa, tanto de um como de outro. E aí você percebe que era a representação de um homem sensível, né? Um homem Uhum. que tem sentimentos, um homem que não se importa de demonstrar o carinho por outro homem, que também chora, que sente dor. E aí, tanto em um desenho como em outro, existia muito o lance do preconceito de, mas é viadinho, o Shun é viadinho, ele usa rosa, ele tá sempre reclamando e chorando. O Kurama, mas... Inclusive no desenho, tem um episódio em que tá o Kurama e o Kuwabara, e aí chegam duas meninas da escola do Kuwabara e falam, e essa aí, é a sua namorada? Tipo, só porque o cara, sabe, ele é um pouco mais delicado e na dele ele é comparado com uma mulher, sabe? E o fato do Netflix ter pego esse personagem que, de certa forma, era uma representatividade de, pô, um homem ele pode ser poderoso, ser forte, mas ser sensível também. E aí eles transformam justamente esse personagem numa mulher. Mulher, é. Porra, que não faz sentido nenhum. Beleza, você quer ter uma participação feminina e tal? Escolhe qualquer outro personagem. Mas Não, não o e Cavaleiro Shun. do Zodíaco já tem, né? Pois é, Tem tem a personagens Marinha, femininos tem a muito fortes, Marinha, a né? China, que são super fortes ali, a presença delas. E aí você faz uma burrada dessa que você vai totalmente contra ao que todo mundo tá tentando direcionar hoje em dia, né? Eu acho que foi uma decisão muito equivocada. Acho que essa série, no geral, ela foi muito equivocada. Total. Aquela cena dos helicópteros e acho que o plot é todo muito estranho, estragou muito a magia. E aí não tô falando só como um velho que cresceu, porque eu também, quando era criança, eu não assistia Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. Eu assisti depois de velho, assim. E eu vi primeiro o da Netflix, olha que coisa doida, assim, de Olha só. assistir. E eu fiquei curioso e fui assistir o antigo. E o antigo é muito melhor, assim, em Sim. narrativa, a animação é mais charmosa também, os personagens são mais bem construídos. E o Sim. Shun, ele virou, além de ter virado uma mulher, né, ele, de repente, sei lá, virou uma mulher. E aí você fala, caramba, mas a Shun é a melhor personagem ali. Mas nem isso, porque ela virou uma personagem, é uma dondoca. Sim. É o pior tipo de representação que uma mulher pode ter numa série. Ela virou uma dondoca. Então, assim, eu não vejo finalidade. Não consigo ver por que essa mudança. Eu não entendo mesmo. Eu não entendo porque essa série existe, na verdade. Mas, assim, né, nesse aspecto, eu não entendo. Assim, acho muito. Acho triste, de verdade, acho triste. E olha que interessante, a Sandra, que está sempre nas lives com a gente, uma querida, ela escreveu aqui, ó, eu era da época da Suzy, mas eu Eu gostava vi. mesmo era de brincar com o Falcon. E aí eu era classificada como menina moleque. Então você vê que tanto de um lado como de outro, as pessoas elas têm que rotular, né? Essa é a grande vibe, é você E rotular. a menina moleque era quase que um elogio. Porque era tipo, não, essa menina ela parece um moleque. E Sim, que era uma coisa estranha, porque, tipo assim, enaltecendo, né? enaltecendo os moleques, né? Então, tipo, né, essa menina, ela tá sempre brincando com os meninos, ela parece uma moleque, essa aí vai ser forte, Sim, né? E assim, uma menina que brinca, que gostava de brincar com o Falco, é uma menina. É uma menina, pois é. menina, né? E aí, quando descobrir a sexualidade, descobre do que gosta, né?
Eu ia falar escolhe seus caminhos, mas ninguém escolhe, né? Não é uma opção. Direciona, né? Mas direciona, né? Vai entendendo, acho que vai se conhecendo e tal. Mas não é o Falcon que vai fazer isso, né? Inclusive, eu não gostava do Falcon. Nunca quis ter um Falcon, assim, e tal. Também nunca quis ter uma Suzy, mas a Barbie eu queria. Eu achava... A minha irmã tinha uma Barbie que ela era incrível, assim. Ela tinha um vestido rosa e tal. E eu achava... Olha que coisa idiota. Tinha uma coisa que eu gostava na Barbie e eu invejava. Que a Barbie, ela tinha textura na pele, que era mais emborrachada e tal. E ela tinha articulações, ela mexia o pé, eu achava isso fantástico. Porque o He-Man, quem é das antigas e tem o boneco do He-Man, ele ficava com a perna assim. Sim. Né? Sem E era um falar negócio muito no estranho, elastiquinho que fazia o tronco dele virar de que lado assim. arrebentava, né? Quantas vezes eu consertei aquilo? E assim, não tem. Tanto que eu comprei um boneco do He-Man depois, quando eu cresci. E, cara, ele tem articulação, ele mexe o pé e tudo, e eu me delicio, assim, acho lindo, né, mas é triste, aquele boneco do He-Man era muito estranho, né, todos com o mesmo porque corpo. o divertido é justamente você ter possibilidades, né? Às vezes você queria brincar de um atacando o outro e tal, e aí você queria dar um golpe e falar, puta, mas ele não mexe o braço do jeito que eu quero que ele faça, né? Exato, cara, o gato guerreiro não mexia a pata. Nossa, Era tipo uma não mexia nada, era e era totalmente oco, estático. era um negócio feio. Então, quando você olhava, por exemplo, o Ventania da She-Ra, ele tinha articulação. Eu falo, ué, né? Tipo, então, nesse ponto, acho que as meninas tinham brinquedos muito mais legais, Sim. né? Tipo, fora a quantidade de brinquedos da Eliana, por exemplo, né? Tipo, sorveteria da Eliana, chocolateria da Eliana, fabriquinha de crochê da Eliana. Eu queria ter tudo aquilo. E não podia, né? Porque menino tinha que Sim. brincar com comandos em ação. Mas, pô, não Carrinho, tem né? fabriquinha de chocolate do comandos em ação. Eu queria aquilo. Só que é carrinho, pô, eu não quero ser motorista. Não, É e muito outra, o louco. comandos em ação não come também, pô. Tem que se alimentar, né? Então, cara, é isso, eu acho bizarro. Mas é interessante porque assim, a Luna, desde pequeno, a gente sempre incentivou essa questão de, meu, não tem essa do que é de menino, do que é de menina, de cor, de roupa, nem de brinquedo. E aí foi engraçado porque ela sempre ganhava das tias da Aline, das avós e não sei o que, boneca, né? Boneca, boneca, boneca. E aí um belo dia, no Dia das Crianças, ela virou pra mim e falou, pai, me deram dinheiro pra comprar um presente e eu queria comprar o Homem-Aranha. Cara, e eu achei isso um negócio tão sensacional, porque ela falou, é isso, tipo, se as minhas bonecas precisarem de alguém pra salvar elas, quem que vai salvar? O Homem-Aranha. Né? Então, é isso. E aí, se você tem pessoas que restringem esse tipo de possibilidade, você não deixa a criança criar, né? E ter essa percepção de que, pô, a gente vê em todos os desenhos, sempre tem a personagem que se apaixona por um menino e não sei o quê. Por que que o boneco não pode ter um boneco também de super-herói? Por que que a boneca dela não pode se apaixonar pelo super-herói, sabe? Então é um negócio Exato. muito louco. O boneca salvar o super-herói, né? Se ela quiser subverter a trama e criar, né? Eu acho que dá pra fazer várias coisas. Eu tava conversando com um cara uma vez que ele falou pra mim assim: "Ah, mas tudo agora tem esse negócio de representatividade, né? Isso enche o saco." Eu falei: "Mas por que que enche o saco?" Ele: "Não, porque agora você tem que ter personagem negro, você tem que ter." Eu falei: "Olha, eu acho que não é que você tem que ter personagens assim. Mas eu comparo essa coisa da representatividade, da diversidade. Sabe quando você era criança e ganhava aqueles kitzinhos com lápis de cor que vinha só com 4 cores? Você era muito limitado. Você podia fazer um desenho. Sim, Você não podia fazer o desenho. Você queria a caixa com 36 cores. sim, Então hoje, como criador de personagens, é muito mais legal eu ter a cabeça aberta para pensar que eu tenho, sei lá, 36 tipos de personagens possíveis com corpos diferentes e com mentalidades diferentes e com desejos diferentes. Cara, o artista, eu acho estranho artista reclamar disso. Porque, cara, ninguém tá impondo para você que você precisa colocar um negro como protagonista da série.
Mas é fato de que se você olhar para a história da cultura pop, pouquíssimos negros eram protagonistas de desenhos animados. Sim. Então por que não? Por que não? Não é legal? Não é legal ter? Às vezes, assim, a luta para não ter é tão grande e o pensamento de ter é tão simples. As pessoas complicam muito. Eu acho que essa coisa da lacrosfera, né, da lacrolândia, eu acho que ela existe ao contrário. Eu acho que é um esforço muito grande em, tipo, não vou ver o mundo como ele é. Eu acho estranho. Eu acho que entra muito na questão do machismo em si, né? Porque o homem branco, cis, hétero, ele se vê como, tipo, eu era o dono da porra toda. E aí agora estão querendo colocar mulher com o mesmo direito e o mesmo poder que eu. Um negro com o mesmo poder e o mesmo direito que eu. Um homossexual, um trans e não sei o quê. Sabe? Então o cara era um negócio que ele olhava de cima para baixo falando, olha, eu sou o dono da porra toda aqui. E agora vocês estão querendo tirar meu market share, né? Então eu acho que isso é o grande lance que faz as pessoas entrarem nessa pilha de, mas isso aí é uma besteira, porque eu acho que não tinha que ter, não sei o quê. Não tem que ter porque você tá numa situação confortável, né? Exato. É igual o hétero que reclama que, nossa, quer dizer que gay agora vai poder andar de mão dada, vai poder... Que basicamente é, tipo, a reclamação é, pô, vai poder viver como se fosse igual a mim? Pode Sim, viver porque a gente é normalmente. igual. Ele pode ser normal então, agora, sabe? Tipo, é um vai querer ter absurdo, direito cara. agora? Vai querer ter direito de pegar na mão e tal. E é muito estranho isso, porque assim, eu já vi pessoas que defendem esse pensamento, né, de que não, quer ser gay, seja entre quatro paredes e tal. E que eu já vi amigos meus que pensam assim, em praça de alimentação de shopping, não era nem beijando a namorada. Era tipo um dementador, sugando ali a energia, sabe? E tá tudo bem, sabe? E aí se você chega e fala, pô, ninguém vai chegar e dizer, essa é a verdade, né? Tipo, ofensivo, tem um monte de gente comendo aqui e tal. Sim. Eu vou dizer, não, mas peraí, minha namorada, pô, tem direito e tal. E aí se você vê um casal gay que de repente se encostou a mão, Aí já é um gente, mas absurdo, né? e as famílias, né? E as famílias, como é que fica? A família Né? tradicional. Pô, eu com meu É, histórico de atleta, como é que eu posso viver com um negócio desse? é muito louco, porque existe um pensamento que eu acho. Eu brinco assim, né? Que tipo, gays quando se encontram e falam, vamos nos encontrar pra gente fazer alguma coisa, né? Então, assim, não tem tanto tempo. Geralmente é uma comunidade que combina de fazer muita coisa e não faz. Uhum. Mas na cabeça do homem hétero, né? Do homem hétero machista, todos os gays se reúnem tipo nas catacumbas assim toda noite para fazer uma reunião para pensar em como vai destruir as famílias. Né? Não, porque sabe a família do seu Silva ali da esquina? Eu vou ali, ó, quando ele menos esperar, pá, xirra, vou destruir tipo, e eu acho muito louco assim, um pensamento que eu tive esses dias. Eu até conversei sobre isso no Twitter. Tem uma série original da Amazon chamada, acho que Soltos em Floripa, que é tipo um de férias com ex, é uma série ali e tal, que tem vários casais héteros, e assim, rola uma putaria danada. E todo mundo falou, nossa, muito bom, transgressor, tem que ter mesmo. E aí, não sei se você lembra do desenho Super Drags, na Netflix, Sim. que era um desenho animado que não era para criança, mas que antes de sair o primeiro episódio, qual era a reclamação? Vão destruir as famílias, as crianças vão ver isso, vão querer. A Cara, influência, assim, vão querer ser, né? Vão querer ser drag não, e também. outra, se uma criança assistir aquele desenho e quiser ser drag, que brilhe, porque drag é uma arte muito legal. Assim, eu não teria moral de fazer aquilo, né? Mas assim, o desenho não era direcionado para criança. Nunca houve uma comunicação do Super Drags dizendo chame seu filho para assistir e tal. E eu arrisco dizer que a criança que assistisse, ela não ia sair montada. Não acontece isso, gente. Assim, na boa, quantos filmes a gente não assiste, desenhos animados até e tal, em que o protagonista
sai matando, ou quer dizer que se eu assistir, sei lá, Akira ou algum outro anime, eu vou querer Cavaleiros do Sim. Zodíaco mesmo. Eu vou sair agora, tipo, querendo. Eu nunca quis, né, inverter o fluxo da cachoeira. Né, tipo, então eu vou assistir um desenho que tem uma drag, eu vou querer virar, né? Mas aí reforço, não era um desenho infantil. A comunicação nunca foi feita nesse aspecto. E as pessoas não veem problema algum, inclusive nessa série Souls em Floripa, que não é de animação e tal, mas é uma série que tá ali no streaming, né? Que qualquer criança poderia acessar. E tem problemas muito sérios. Tem participantes, por exemplo, que não sabiam que iam ser expostas fazendo sexo explícito, né? E meninas que estavam bêbadas na hora que assinaram o contrato. Então tem uma polêmica toda. Mas eu acho muito engraçado, assim, pessoas dizendo que, cara, muito legal mesmo, tem que mostrar e tal. E aí a minha opinião é, se tá todo mundo na produção ali tranquilo com a produção, tipo, eu tenho uma cena de sexo explícito que eu participei e tal, mas eu tô bem com isso, tá todo mundo muito bem, né? Foi consentido e tal. Tem que ter mesmo, não tem problema, né? Não sou moralista. Mas eu acho que as pessoas que criticaram o Super Drag são muito moralistas. São muito, assim. E eu duvido que elas tenham assistido. Sabe? Duvido mesmo, assim. É o mesmo incômodo com Pablo Vittar. Quantos héteros não reclamam de Pablo Vittar? Que, ai, meu Deus e tal. E aí a sensação que eu tenho é de que nos sonhos dessa pessoa, a hora que ela fecha o olho e dorme, a Pablo Vittar entra, sabe? O quê? Gritando assim e colocando as músicas na memória. E você não tem opção de ouvir outra coisa. É muito louco isso, assim. Tipo, parece que é inevitável você decorar as músicas, né? Eu falo, cara, se a Pablo Vittar tem esse poder de invadir a casa das pessoas e entuchar na cabeça delas as músicas, cara, me ensina isso, né? Eu acho que, por exemplo, ninguém reclama da Anitta, né? E que também faz música pop e tal. Eu acho muito louco, assim. As pessoas reclamam de umas coisas muito. Eu falei em Anitta, né? Tem a Anitinha, né? A série da Anitta, que é pré-escolar e tal. E que se você assistir, o conteúdo, ele é todo educacional, assim. Uma coisa... Eu tiro o chapéu para a produção da série e eu sei que a Anitta esteve super envolvida na produção da série, né? Construindo o roteiro junto, orientando a construção dos personagens e tal. E aí as pessoas ficam, pronto, agora a criança vai aprender a mexer a bunda e tal. E se você assistir, não tem nada daquilo. Não tem nada daquilo. Não é. Tem a cantora Anitta e tem a série Anitinha. São públicos diferentes, produtos diferentes, mas as pessoas colocam tudo no mesmo balaio. Nem João, parece que é assim o Raul Gil, né? Com a criançada dançando o tchan. pois é. Ou o Gugu antigamente, né? É. João, queria agradecer demais a tua presença. A gente já está quase estourando o tempo e aí para não correr o risco da live cair, a gente perder aí o fio da meada, queria agradecer muito. Foi super gostoso esse bate-papo com você. Inclusive, mais para frente, se você quiser voltar aí para falar um pouco mais sobre o assunto de personagens e tudo mais, a gente remarca um encontro. E, cara, só tenho a agradecer, né? Então, muito obrigado Imagina, pela sua disponibilidade. foi um prazer E é enorme. isso. Muito bom. E é isso, gente.